Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com uma aula introdutória para os alunos do ensino médio, com o tema O que é Sociologia? A sociologia é a ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos ou religiosos. A sociologia se ocupa basicamente de 5 elementos: a estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que o indivíduo ocupa em sociedade. A sociologia busca explicar os vários fatores que diferenciam o comportamento humano, ou, pelo contrário, por que grupos sociais diversos tendem a comportar-se de maneira semelhante. Para o estudo sociológico se considera o grupo social, as interações entre os indivíduos e os meios usados para a comunicação desses indivíduos em grupo. Assim, o objeto de estudo do sociólogo pode ser as diferentes organizações humanas, como igrejas, empresas, escolas, hospitais, times esportivos, etc. Ou seja, todas as instituições sociais. Igualmente analisa grupos culturais, a forma e o impacto da gestão governamental dentro de um determinado grupo. Assim, a sociologia parte de um determinado conceito de sociedade para investigar uma estrutura social e as relações sociais no seu meio. Como surgiu a sociologia? Os estudos relativos à sociedade vão ganhar força após o fim da Revolução Francesa e o advento da sociedade dominada pelo novo modelo de produção. Por isso, mais que buscar a resposta na teologia ou mesmo na política, vários pensadores preferiram entender as mudanças econômicas a partir dos grupos sociais. A sociologia, como disciplina separada das demais ciências humanas, surgiu com o francês Auguste Comte, 1798 a 1857. Foi justamente ele que cunhou o termo sociologia. Ele foi o autor do primeiro estudo sistemático sobre sociologia, e para ele, esta ciência é a culminação do método científico. Comte defendia o racionalismo diante de tudo, mas quis transformar as matérias científicas em uma nova forma de religião, o chamado positivismo. No entanto, outros pensadores já tinham analisado as relações humanas de um ponto de vista de grupo, como Saint-Simon, 1760 a 1825, e Alex de Tocqueville, 1805 a 1859, além, é claro, de Karl Marx, 1818 a 1883, que fez contribuições primordiais com a teoria das classes sociais. Os pioneiros da sociologia como ciência foram Émile Durkheim, 1858 a 1917, Vilfredo Pareto, 1848 a 1923, Max Weber, 1864 a 1920 e Marcel Mauss, 1872 a 1950. Mas afinal, a sociologia é uma ciência? A sociologia é, para todos os fins, uma ciência. Está intimamente ligada ao método científico, embora apresente divergências em certos pontos, e propõe-se a compreender processos e, é claro, fenômenos sociais, direta ou indiretamente observáveis. Muito embora não seja possível colocar uma sociedade ou uma interação social sobre a lente de um microscópio, é possível abordar partes específicas da nossa sociedade para que possamos observá-la e, a partir dessas observações, tentar traçar explicações, teorias e conclusões sobre esses objetos, que também são concretos em sua própria forma. Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Resumo sobre a sociologia. Atualmente, várias disciplinas se fundam com a sociologia, dando origem à sociologia da educação, do direito e da cultura, além, é claro, de muitas outras. Sociologia na educação. A sociologia da educação estuda a relação de aprendizagem e sociabilidade, o impacto da escola em diferentes ambientes sociais e também o papel do professor, etc.
explora o tema do professor como agente educativo, mas também a estrutura de uma sala de aula, além de observar a comunicação aluno-professor. Sociologia jurídica. A sociologia da justiça, ou sociologia do direito, tem como fim entender o conjunto das leis jurídicas que regem uma sociedade, a partir da ação social, seja dos partidos políticos, grupos de pressão, elites econômicas, etc. Entre seus campos de pesquisa estão a diferença entre a lei e a sua aplicação à sociedade, onde ela se circunscreve. Desta forma, o direito pode ser questionado se é de fato justo, se protege determinado grupo social ou se prejudica outro, se contém elementos que favorecem a inserção de estratos desprotegidos da sociedade, etc. Sociologia do trabalho. A sociologia do trabalho analisa as relações do ser humano e a natureza, seja por meio de atividades físicas, seja por intelectuais. Falar de trabalho significa estudar as mudanças provocadas pelo homem na natureza, pois é dela que se retira materiais para transformá-la. Com a sua atividade, o homem usará sua inteligência para sobreviver na natureza e, é claro, transformá-la. Como em tudo na sociologia, o conceito não é estanque e também a ideia de trabalho mudará de acordo com o momento histórico. Por exemplo, nas sociedades escravistas há uma clara divisão em quem realiza o trabalho pesado e quem faz o trabalho mais leve. Alguns intelectuais foram fundamentais para pensar a relação de trabalho, como é o caso de Adam Smith, 1723 a 1790, e Karl Marx. Sociologia no Brasil. A criação da sociologia no Brasil ocorre de maneira paralela ao desenvolvimento na Europa, mas com as suas particularidades que marcam os países subdesenvolvidos. Se na Europa se avaliava a constituição de uma sociedade capitalista após uma sociedade medieval, no Brasil, os primeiros objetos de estudo não poderiam deixar de ser a própria formação da nação. Como definir o brasileiro? Que papel caberia ao Brasil no concerto das nações? A questão vai ocupar todos os pensadores brasileiros, como Manuel Bonfim, 1868 a 1932, Eduardo Prado, 1860 a 1901, Gilberto Freire, 1900 a 1987, Sérgio Buarque de Holanda, 1902 a 1982 e muitos outros. Pois bem, ainda falaremos muito sobre essa disciplina extraordinária, sem a qual é impossível compreender a sociedade em que vivemos. Paro por aqui. Muito obrigado a todos. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!